primeira aula, vamos estudar, né? Mas antes de começar a aulinha de hoje, vamos relembrar a última aula, dar uma recapitulada para encaixar com o modernismo. Então, vamos lembrar a última aula que foi também comigo. O pré-modernismo, então, não foi uma escola literária, não tinha aquela estrutura de escola, né, de período. Então, foi uma fase de transição, tá, entre o simbolismo e o modernismo, que agora é o que a gente vai ver hoje, que é o modernismo, se consolida como uma escola literária, tá? Então, as características do pré-modernismo são também a ruptura do academicismo lá do parnasianismo, que tinha aquelas regras, né, bem rigorosas na escrita. Aqui no pré-modernismo já começa a aparecer uma linguagem mais coloquial, né? Mas lembrando que na última aula eu falei e apresentei para vocês, tem o grupo daqueles que eram os passadistas e os conservadores. Então, os conservadores que ainda tinham tendências de movimentos como o parnasianismo e o simbolismo, tá? Então, era um momento aí que realmente estava em transição, algo estava mudando dentro da literatura e também da arte brasileira, tá? Além disso, o regionalismo e o nacionalismo eram presentes na temática, né, dessas obras. E aparecia a exposição da realidade social brasileira. Então, não tinha aquela história mascarada, né? O que realmente acontecia aparecia nas narrativas pré-modernistas, tá? E apareciam também personagens marginalizados, como o sertanejo, caipira, né? E um desejo constante de redescoberta do Brasil. Como assim redescoberta do Brasil? Uma redescoberta artística, cultural, né? Porque até esse momento, até o pré-modernismo, a literatura, a cultura, a arte, música, tá? Tudo que envolve cultura era, digamos, importado da Europa para o Brasil. Então, os autores pegavam aquele modelo europeu, e aí traziam para cá e faziam no modelo brasileiro, mas era sempre com aquele feitio, né? A escola literária é assim e assim que vai ser no Brasil também. Então aqui a gente começa a perceber uma quebra, né, desta cultura de copiar, entre aspas, aquele modelo europeu. Então aqui tem um desejo de redescobrir uma cultura propriamente brasileira, tá? E qual era o formato dessas obras que apareciam no pré-modernismo? Tinham teses, apareciam ensaios e também panfletos, tá? E aqui a gente tinha a arte como uma crítica social, o que cabe também nessa movimentação de mudança, né? Uma crítica social para mudar aí essa realidade e transformar a cultura e a arte brasileira em algo propriamente brasileiro, tá? Tem alguma dúvida, Ellen? Bom, os principais autores, a gente tinha aqui o Graça Aranha, tá? Com Canaã, principal obra, esse senhor aqui. Nada saía do Brasil para a Europa, então, não. Assim, dificilmente. Porque o que acontecia? Visto o contexto, né, histórico, isso aqui foi realmente, Ellen, visto o contexto que o pré-modernismo aconteceu, que foi ali nos primeiros anos de 1900 e pouco, o que estava acontecendo? O pessoal brasileiro ia para a Europa estudar. E isso explica tudo, todo esse movimento, né, artístico, porque onde que se produzia arte no mundo, né? Estou falando global, era na Europa. As escolas, a academia, tudo era europeu. Então as pessoas saíam dos seus países para ir para a Europa estudar, tá? Estudar a cultura, estudar arte, estudar música, estudar de tudo, né? Então isso vinha para o Brasil. Inclusive, por exemplo, quem é de Pelotas sabe, ou nunca ouviu falar, essa arquitetura foi o filho de um charqueador que foi para a França estudar e veio e construiu isso.
Também a arquitetura é um exemplo, né, de que esse movimento de o pessoal ia para fora estudar e via um modelo e aprendia com aquilo e trazia. Então, poucas coisas se criavam, né, no Brasil, né? Originalmente, tudo tinha influências, não era uma cópia, não é isso que eu estou querendo dizer, mas tudo era influenciado pelo aquele modelo artístico europeu, tá? Merece ele. Então, os principais autores que a gente tinha eram Graça Aranha, e a principal obra do Graça Aranha era Canaã, que eu apresentei lá na última aula, Monteiro Lobato, com Urupês, Lima Barreta, com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e Simões Lopes Neto, com Contos Gauchescos, tá? Só relembrando aqui da última aula, e vamos então para o modernismo. Agora sim, chegamos na fase moderna. Agora a gente está perto da prova. Ai, meu Deus. E olha aqui, já deixando claro que modernismo é super recorrente no Enem, tá? Já caiu muito, muito e vai continuar caindo, porque é um movimento muito importante na literatura, tá? Então, o modernismo foi de 1922 até 1930. O modernismo começa na Semana de Arte Moderna de 1922. Agora a gente vai dar uma olhadinha mais profunda nisso. Mas antes, vamos ver o contexto histórico aí de 1922 até 1930. Então, o Brasil estava passando por uma crise econômica, tá? Até então tinha aquela república café com leite, a economia girava em torno disso, né, da venda do café, o centro urbano era Minas Gerais e São Paulo, eles revezavam, por isso o café com leite, tá? E aí em 1920 a gente tem a revolta tenentista, aí também a fundação do Partido Comunista, né? E São Paulo continua sendo o centro econômico e também cultural. Então, já vou adiantando aqui que a maioria desses autores que a gente vai ver hoje são paulistas e também São Paulo aparece nas obras modernistas, tá? Como um tema, tá? Então, a gente tem aqui a Semana de Arte Moderna, de 22. E essa data aí, né, ela tem um significado, porque faziam 100 anos da independência política brasileira. 100 anos atrás, foram lá e gritaram independência ou morte. Daí, 100 anos depois, Semana de Arte Moderna. Isso tem uma relação um pouco filosófica, né? Porque 100 anos atrás teve a independência política do país. 100 anos depois se tem a independência cultural do Brasil. Olha o significado disso, né? Então, acaba que acontece isso mesmo. Mas, como eu falei, o que acontece? Os escritores, e aqui na Semana de Arte Moderna, não eram só autores, escritores que estavam envolvidos. Era o pessoal que fazia arte, música, arquitetos. Então, cultura geral, tá? Isso aqui foi... Semana de Arte Moderna foi um marco para a cultura brasileira. Foi aqui, parece que uma chave virou na cultura brasileira. Por quê? As pessoas que pensaram e idealizaram a Semana de Arte Moderna eram burgueses, né? Que saíam do Brasil para estudar. Mas aí entra uma burguesia que quer causar e mudar a realidade cultural do Brasil, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a Semana de Arte Moderna, tá? Aqui. Então, a Semana de Arte Moderna, que não foi uma semana, né? Aconteceu em três noites, não foram 3 dias, 3 noites só. E foi, assim, um evento que saiu no jornal, que foi super divulgado. Como eu falei, o pessoal que pensou a Semana de Arte Moderna eram pessoas da burguesia, da elite de São Paulo, tinham condições de fazer grandes divulgações, fazer um estardalhaço sobre o evento, né? E foram pessoas também que saíram aqui do Brasil para ir lá para a Europa estudar, aprender aquele modelo, absorver toda a cultura europeia e vieram para cá
de certa forma, indignados com essa situação de o brasileiro, a cultura brasileira sempre seguir o modelo, tá? Então, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu de 13 a 18, tá? Que deveria ser, mas aí acabou sendo interrompida e foi apenas em 3 dias. E o local que aconteceu foi no Teatro Municipal de São Paulo. É um teatro lindíssimo. Se vocês tiverem tempo, depois deem uma pesquisada. É um teatro muito bonito. Tem vídeos também no YouTube. É muito lindo esse teatro. Queria conhecer. Então, aqui, como eu falei, é virado uma chave, porque é considerado um marco modernista brasileiro, porque aqui começa, alavanca o modernismo brasileiro, se quebra com todo aquele academicismo que antes se produzia na literatura, na cultura, tá? Aqui começa a arte que a gente conhece hoje, né? A gente conhece a arte da forma como é hoje por causa talvez da Semana de Arte Moderna, porque começou a se transformar, começou a se escrever diferente, começou a se produzir músicas diferentes, tá? E na Semana de Arte Moderna tinham conferências para discussão, né, debates, apresentação de projetos, saraus, apresentação também de músicas, o evento aconteceu em 3 noites. Isso consolida esse ambiente de publicação de diversas obras, tá? E se consolida, então, a geração de 20 da primeira fase modernista, né? Porque aqui a gente está vendo hoje a primeira fase. São 3 fases modernistas, tá? E o que a gente vive hoje é o pós-modernismo, que se chama. Mas tudo isso o pós-modernismo tem influência da primeira fase, da segunda, enfim. Tudo vai influenciando, né? Então, vamos lá. Como é que foi? O Graça Aranha, ele abriu aquele pré-modernista que a gente viu na última aula. Ele abre a Semana de Arte Moderna, tá, gente? E aí, em 15 de fevereiro, foi o auge da semana, com uma palestra do Mário de Andrade, tá? E o texto tornava público um livro dele, né? Que depois se chamava o seguinte, A Escrava que Não é Isaura, tá? E ele defende nesse livro que o abrasileiramento da língua portuguesa é super necessário, porque se falava, se defendia e se falava o português correto, né, padrão, a norma padrão. E a fala é muito diferente do que é a norma padrão, né? A língua falada é muito diferente do que é a norma padrão. Então, aqui, Mário de Andrade, com essa obra, traz esse debate sobre a língua, tá? Então, as obras modernistas, não apenas de Mário Andrade, também de Oswald, trazem uma reflexão da metalinguagem, né? Que é falar da língua usando a língua, tá, gente? Vamos ver mais um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna. Nessa foto aqui, vamos dar um zoom. Espera aí. Olha aí. Essa foto aqui é lá no Teatro Municipal de São Paulo. Tem alguns dos autores. E, como eu falei, tinham muitas pessoas envolvidas nessa Semana de Arte, na organização, né? E foi algo meio escandaloso diante da sociedade. Por exemplo, Monteiro Lobato foi um que foi contra esse movimento, porque essa galera aí, eles queriam quebrar com toda aquela estrutura que vinha se mantendo há muito tempo na literatura, na arte em geral, né? E aqueles escritores que produziam com tanto afinco, com tanto padrão, né, ficaram, de certa forma, revoltados. Pô, eles querem ir lá e escrever tudo por ordem. Como assim? Eles querem ir lá escrever com palavras que não estão na norma padrão e a gente aqui se debruçando nos livros para escrever dessa forma tão ideal e bonita, né? Então, o pessoal que era conservador ficou meio revoltado com o pessoal que organizou a Semana de Arte Moderna e alavancou o modernismo, tá, gente? Então, essa ideia aí da Semana de Arte Moderna era para gerar a cultura com brasilidade, tá? Então, trazer uma identidade brasileira
dentro da cultura, né? E trazer essa independência também cultural, relacionando aí com os 100 anos da independência do Brasil, tá? A Semana de Arte Moderna e os escritores, autores, músicos, enfim, todo o pessoal aí da Semana de Arte Moderna tinham influências das vanguardas europeias. Olha, isso é meio curioso, né? Eles queriam quebrar com tudo aquilo que era de tendência europeia, com academicismo, com isso e aquilo, mas eles têm influência direta com as vanguardas europeias, na arte, também na escrita, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Aqui relembrando algumas coisas que também influenciaram aí a Semana de Arte Moderna, que em 1912 o Oswald de Andrade ele chega da Europa trazendo essas ideias cubistas e futuristas, inclusive as vanguardas europeias que mais caem aí no Enem é cubismo e surrealismo, tá? Depois a gente vê. Então, o Oswald é o cara que traz essas tendências para o Brasil e acaba influenciando outros autores também aí na Semana de Arte Moderna, que outros autores se juntam para começar aí essa revolução na literatura, na cultura brasileira. Então, Oswald chega e afirma: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Vocês se lembram do parnasianismo ou não? Ou não lembram o que foi o parnasianismo? E aí, gente, vocês esqueceram o que é o parnasianismo? Mas essa gente já se esqueceu o que é o parnasianismo. Não, não acredito. Então tá. O parnasianismo é aquela escola literária que segue o academicismo, aquelas estruturas com a rima e com a métrica, as poesias têm que seguir um padrão super estético, não pode sair daquela estética, tem que ter assim, tal, redondilha, isso, aquilo. Então é uma poesia muito bem estruturada, a linguagem é super na norma padrão. O parnasianismo segue mais ou menos aí o academicismo, tá? E um padrão. Isso aí, Ellen. As poesias do parnasianismo são perfeitas, né? Esteticamente e na linguagem. Elas são formadas com perfeição, tá? Então, o Oswald de Andrade chega e diz que a cultura brasileira está ainda enraizada, né, no parnasianismo, que isso tinha que acabar, porque isso era um atraso, tinha que se escrever de uma forma mais livre, mais poética, com mais liberdade, né? Então, aqui a Anita Malfatti, que sofreu duras, isso também influenciou aí, porque a Anita Malfatti é uma das participantes e fundadoras desse evento da Semana de Arte Moderna, e lá em 1917 ela fez uma exposição. E essa obra aqui, A Boba, estava também em exposição lá. Só que essa exposição, ela era muito diferente da arte do que se produzia aqui no Brasil, porque a arte também seguia um padrão. Que padrão? Não se usava muitas cores extravagantes, não se usava uma figura assim como vocês estão vendo, um pouco desfigurada. Era tudo perfeito, gente. Era mais realista, as obras eram mais realistas, aparecia direitinho as formas, os rostos, as cores eram mais suaves, né? Então, Anita Malfatti aqui no Brasil representa o expressionismo, tá? E aí ela faz essa exposição artística em 1917 e o Monteiro Lobato, que era um conservador nesse sentido, né? Ele é pré-modernista, mas ele era do grupo mais conservador que seguiam o academicismo, né? E ele foi lá e fez uma crítica a ela, dizendo o seguinte: há duas espécies de artistas. Um composta dos que veem normalmente as coisas. A outra é formada dos que veem anormalmente a natureza. Interpretam à luz das teorias efêmeras sobre a questão estrábica, olha o que ele fala, de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos
da cultura excessiva. Que horror, né? Olha a estupidez que ele falou, o Monteiro Lobato, sobre essa exposição aí da Anitta Malfatti, criticando, né, gente, dizendo que era um horror, ela tá criando obras que estivessem fora de um padrão artístico que se produzia aqui no Brasil. Tá? E isso tudo aí, ó, essas críticas, esses comentários da alta sociedade, da academia, né, brasileira, influenciaram para a Semana de Arte Moderna, para a necessidade dessa quebra com um padrão, com essa quebra, com vai ser sempre a mesma coisa? É isso mesmo? Será que a gente vai sempre produzir arte baseado no que vem de fora, baseado num padrão, numa estética perfeita? Né? Então, esses questionamentos que começaram a rolar, tá? Ficaram com alguma dúvida aqui? De boas até então? Tudo certo, Ellen? Então tá bom. Toma água, senão fico rouca. Então vamos lá. Vanguardas europeias. O que significa vanguarda? Vanguarda significa estar à frente, tá, gente? E isso é uma... Vanguarda é uma expressão até de militares, assim, de algo de guerra, porque daí é os tanques que vão à vanguarda, então os tanques têm que ir à vanguarda. É algo assim que as vanguardas europeias surgem como movimentos artísticos, assim, para renovação do que se estava sendo produzido, né, lá na Europa. Então, europeias influenciaram diretamente aí nesses movimentos modernistas brasileiros e também nessa renovação da brasilidade artística e cultural, tá? Então, aqui no futurismo, vou dar um zoomzinho, um minutinho, vamos por partes. Aqui, futurismo. Então, no futurismo, a gente tem a inotação das inovações, dos movimentos. Esse era o pensamento futurista. Que movimentos e que inovações? As inovações tecnológicas da época, tá? E o futurismo, ele começa, essa movimentação futurista, que foi a primeira vanguarda, começou a partir de 1909, então foi bem no início ali do século, tá? E o principal artista desse movimento futurista mais reconhecido é o Giacomo Balla, que fez essa obra aqui. Não botei maior, porque até a gente não vai ter muito tempo para falar dedicadamente a cada uma. É só uma passadinha para a gente não deixar em branco, né? Então vamos ver outra aqui, outra vanguarda, o cubismo, né? Olha lá, essa obra se chama Guernica, que é o Picasso, ele reflete sobre a guerra. E o cubismo, ele começa entre 1908 e 1910. E ele sempre transparece aí figuras geométricas, também saindo de um padrão das coisas, das artes que eram produzidas perfeitamente, seguindo a realidade, desenhos realísticos. Então, a gente também pode ver a fragmentação das figuras. É que não está com uma ótima qualidade aqui, né? Mas, se tu for ver aqui nessa obra, ela é bem interessante de se analisar. A gente vê a desfiguração dessas figuras que aparecem, das pessoas, dos personagens que aparecem na obra. É um painel, né, na verdade, que o Picasso fez. E o principal, o cubista, que a gente tem é o Picasso, é o Pablo Picasso, tá? O outro que a gente vai ter aqui é o expressionismo, com o Grito. Vocês conhecem essa obra? O Grito. Essa é famosa, né? Sim, e as outras vocês conheciam também? Vocês conheciam as vanguardas europeias? Sim, estudaram isso na escola? Onde estudaram? Qual futurismo que não? Foi na escola, então, perfeito. Então, aqui no expressionismo, a gente tem um pensamento e uma arte mais subjetiva, tá? E aqui, esse período aconteceu em 1912
e começou lá era um movimento mais da Alemanha, tá? Surgiu na Alemanha. E o principal autor, pintor aí do expressionismo foi o Edvard Munch, que produziu essa obra aí que vocês estão vendo, que é O Grito, tá? Então, o pensamento expressionista é mais subjetivo, não corresponde à realidade. Tá? A próxima aqui, das principais escolas, o dadaísmo, tá? Com Marshall Duchamp. O dadaísmo começou, então, a partir de 1916, tá? E o que estava acontecendo aí? Vocês sabem o que estava acontecendo no mundo em 1916? Vocês lembram das aulas de história? Exatamente, Luiz, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Primeira Guerra Mundial estava rolando aí nesse momento que o Duchamp estava fazendo essas exposições. E aí o Duchamp quer propor um choque, até cultural, e choque da burguesia. Porque quem é que consome a arte? Quem é que estava dentro do... E quem é que ainda está dentro dos museus na sociedade? Se agora é a elite mais alta, imagina antigamente, né? Então, quem consome arte é a burguesia. O Duchamp quer chocar também com o dadaísmo aí a burguesia, porque ele expôs um mictório pichado e quebrado, assim, se vocês verem a obra mais atentamente, mais com uma nitidez melhor, né? Vocês veem que o mictório tá meio quebrado, que ele tá pichado, que ele tá em condições ruins, e ele traz uma reflexão, né? E ele tem umas obras assim meio chocantes, né, para essa burguesia que ia consumir uma arte. A burguesia chega lá e tem um mictório. Isso mesmo, Miguel. Eles usam um pseudônimo, desculpa. Então esse foi o dadaísmo. E aqui ele mostra também uma revolta, uma agressividade artística, né? Porque como se ele tivesse pichado e depredado uma propriedade. Isso tudo no período de guerra, né? Então demonstra um pouco aí do sentimento artístico da época. E o principal era o Duchamp. E o surrealismo, que é tão genial, eu acho lindo demais, é essa vanguarda que traz o inconsciente humano, tá? Então, o Salvador Dalí, ele traz interpretações até com relação com a teoria, com a psicanálise freudiana. Porque dentro das obras ele traz, por exemplo, aqui nessa, tá? Dos reloginhos derretidos. Aqui tem uma interpretação, porque tem várias interpretações, né? As obras artísticas, elas se abrem para muitas interpretações. E aqui esse deitadinho aqui representa ele dormindo, porque tem os cílios, aí os relógios derretendo é o tempo, que é relativo. Então tem muitas interpretações. Aí aqui na obra tem uma colina, parece, e uma praia, areia, e diz que a casa do Dali era bem nesse local, então ele está interpretando um pouco da vida dele, da infância, da subjetividade, do que ele passou nesse local. Então tem memórias também, reflexões realmente de uma psicanálise baseada em Freud, na psicanálise freudiana, né, que analisa o passado para explicar. Ó, a Luísa falou para ela, é o tipo de arte mais legal. Para mim também, eu acho genial, genial. E isso expressa também o universo onírico. Vocês sabem o que é onírico? Já apareceu no Enem. Universo onírico. Então vale pesquisar, hein? Tô de olho em vocês. Sim, Luísa, Frida é uma autora surrealista também. Frida Kahlo. Aqui eu trouxe poucos autores, pintores, porque não temos muito tempo, né? Mas Frida Kahlo
era uma autora surrealista também, só que ela era mexicana, né? Mas ela também é considerada. O Miguel botou, é o universo que o criador cria, meio que expressando parte da vida dele. Pode ser isso também, mas onírico significa também o mundo dos sonhos. Então, aquilo, exatamente o que tu falou, se cria um meio que expressando parte da vida, da imaginação dele. Então, guardem essa palavra, onírico, significa o mundo dos sonhos, o mundo do subconsciente, do que a gente, às vezes, não tem muito acesso, mas está lá dentro da nossa cabeça. E isso aí, Freud explica bastante, tá? Então, vamos lá. Feito aí. Ficaram com alguma dúvida? Vanguardas europeias? Ou tranquilo, entenderam basicamente aí o que foi esses movimentos artísticos e que influenciaram diretamente, né, no nosso modernismo, nosso movimento modernista. Tem um filme que conta a história da casa dele. Tem uma série, não é? Eu acho que eu vi algo assim. É muito bom mesmo. Não sei se é um filme ou uma série. Mas eu amo. Aconselho a verem. Porque a Tarsila do Amaral fazia parte do modernismo, sim. Inclusive, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Uma obra aí da Tarsila. Essa aqui, ó, do Abapuru, o nome. Essa aqui é a Bapuru. Ela tem tendências cubistas. Bem famosa, Tarsila do Amaral. E para vocês verem como influenciou na arte, na cultura brasileira, né? Então vamos lá. Quais as características, agora falando de literatura, saindo um pouco do mundo das artes e das vanguardas europeias, vamos voltar para a nossa literatura brasileira, Semana de Arte Moderna, tudo que estava rolando na literatura. Então, na primeira fase modernista, a gente tem um rompimento com o academicismo parnasiano. Então, toda aquela estrutura, poesia bem formulada, bem bonita, bem assim, padrão, vamos deixar isso para trás, porque isso aí já está velho, já está chato, não queremos mais. Vamos inovar. Então, vamos experimentar coisas novas. Procuravam também uma pesquisa estética para renovar, né, essa estética que já estava ultrapassada aqui no Brasil. Então, é um momento, a primeira fase modernista é um momento de rompimento, guardem isso. O modernismo, quando começa aqui no Brasil, é um momento que se rompe com o passado e se pensa para o futuro. Até um dos autores que planejou, né, a Semana de Arte Moderna, era questionado: por que vocês estão fazendo isso? O que está acontecendo? Por que vocês estão propondo esse rompimento? Aonde querem chegar? E ele responde que não sabem onde querem chegar, mas só sabem uma coisa, que não dá para ficar como estava, né? Então, esse rompimento era necessário para a cultura. Então, eles propõem um rompimento academicista, um rompimento com as estruturas passadas, em busca de uma originalidade, em busca de uma brasilidade, né? O nacionalismo também aparecendo nesse sentido de ter a cara do Brasil, ter um pouco do povo brasileiro na produção artística. Por quê? Se copiava aquela estrutura europeia, a estrutura, né? E dizer que as vanguardas europeias influenciaram o modernismo não quer dizer que isso foi uma cópia. Por quê? Os movimentos modernistas brasileiros são diferentes dessas vanguardas. Influências são uma coisa, a cópia é outra, né? Então, vamos lá. E aí a gente tem também uma busca da identidade brasileira. Aqui a gente tem liberdade formal total. Então, a produção literária da primeira fase modernista e das próximas modernistas também tem uma liberdade formal muito grande. A gente via versos livres, não se contava ali as frases, fazia uma rima exata. Às vezes se botava palavras soltas também. É uma quebra total de um padrão estético, tá? E a linguagem
que era escrita era mais coloquial, mais próxima do oral, do que se fala, do que a gente fala hoje. E os temas que aparecem, então, no modernismo e nas obras modernistas, o cotidiano, né? Os espaços urbanos, como São Paulo, que eu já falei para você, São Paulo aparece muito, humor, muita sátira, isso faz parte também da transformação, né? A sátira, o deboche nas obras para causar talvez uma fama também, né? Daquelas pessoas que eram conservadoras e conquistar as pessoas que não se agradavam tanto da poesia padrão, né? E causar mesmo essa transformação através da sátira. E apareciam também críticas à sociedade brasileira, à sociedade burguesa, né? Os personagens burgueses que aparecem, e textos mais próximos de vidas e do cotidianos reais, né? Apareciam também gírias e um caráter mais anárquico e destruidor, no sentido de romper, né, com o passado, tá? Ficou alguma dúvida aqui sobre as características ou de boa? De boa, então. Bora. Principais autores, vamos lá ver quem eram esses caras. Oswald de Andrade, que eu já comentei um pouquinho sobre ele, que foi um dos pensadores e que trouxe aí essas influências para a Semana de Arte Moderna. Então, o Oswald de Andrade era o cara mais debochado aí desse grupo que a gente tem como a primeira fase moderna. Ele era o que chocava a sociedade, né, pelas coisas que ele falava, pela forma destruidora e de rompimento, pensamento de rompimento que ele tinha, e ele viveu de 1890 a 1954. Então, as principais obras do Oswald de Andrade: Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi um romance de 1924. Esses manifestos também, que são muito importantes, que é o Manifesto para o Brasil, de 25, e Manifesto Antropófago, meu Deus do céu, de 28, e a Poesia para o Brasil. Isso tudo, vocês já estão vendo aí pelo nome que traz assuntos nacionalistas, né? Assuntos sobre o Brasil, sobre a origem brasileira, sobre o que aconteceu. Aí são obras bem interessantes. Outra principal aqui que eu trouxe para você, Serafim Ponte Grande, tá? Então, as características de Oswald de Andrade. Ele era um cara irônico nas obras, sático. Ele trazia uma ruptura assim, das sintéticas das obras, né? E trazia uma revisão crítica do passado histórico, principalmente ali no Manifesto Antropófago. Meu Deus. Sempre me embaralho para falar essa palavra. E ele trazia uma valorização nacional também, da identidade do Brasil. Isso faz parte aí dessa ruptura com o passado, né? Que, vamos lembrar lá do parnasianismo, que os caras viam uma garrafa e descreviam ela numa poesia com padrão estético e tudo mais. E aqui ele faz
uma valorização da gente brasileira, das cidades, do povo, da cultura brasileira, né? E com originalidade. E trazia também uma linguagem mais coloquial na obra, mais falada também e humorada, tá? E trazia uma visão crítica da realidade brasileira. Então vamos ver aqui algumas poesias de Oswald de Andrade, que são bem recorrentes também no Enem, tá? Por exemplo, pronominais já caiu em uma questão. Vamos ver. E aqui essa pronominais é uma poesia sobre metalinguagem, né? Fala da linguagem. Usa a metalinguagem. Então vamos ver. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Tá? Então ele faz uma crítica aí a essa conservação da língua padrão. E é um poema que usa metalinguagem. Tá? E vocês já perceberam também que não tem muita rima, não tem muita métrica, ele escreve dessa forma. Vamos ver outro exemplo, então. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Olha aí, uma paródia de qual poesia? Quero ver se vocês lembram. Minha terra tem palmares onde canta o sabiá. Vamos tentando lembrar. Vamos ler o resto. Onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Oswald gostava muito de São Paulo. Todos eles, né? Eram apaixonados por São Paulo. Vamos ver outro aqui que usa metalinguagem. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizem mió. Para pior dizem pior. Não dizem. Para pior, pior. Para telha dizem teia. Para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então aqui ele fala sobre os vícios de fala, não como uma crítica, né? Mas sim dizendo que aí, a partir dessas falas, dessas variações linguísticas, se constrói a comunicação do povo, né? Então, esse foi Oswald de Andrade. Ficaram com alguma dúvida? Ficou algum questionamento sobre? Ou ficou bem claro? Tranquilo? Tranquilo, então tá. Vamos para o próximo, vamos dar uma corridinha aqui, senão vou passar do tempo. Mário de Andrade, outro que também pensou a Semana de Arte Moderna e é super importante para a nossa literatura. Mário de Andrade viveu de 1893 a 1945, tá? E as principais obras de Mário de Andrade, que tem o mesmo sobrenome de Oswaldo, mas não são parentes, mas são essa dupla aí maravilhosa da nossa literatura e cultura, né? Então, principais obras. Pauliceia Desvairada, que por esse nome vocês já veem, né, que ele está falando de São Paulo, a loucurada lá de São Paulo que acontece. Esse é um livro de poesias que foi publicado em 22, né? O ano que inicia o modernismo. A Escrava, que não é Isaura, em 1925, tá? Amor, Verbo Intransitivo, de 1927, que é um romance. Macunaíma, de 1928. Aqui a gente tem um herói que é anti-herói. Essa obra é genial. É uma rapsódia, que o Mário de Andrade chama. A Lira Paulista, que é de poesias também. E Contos Novos, que são contos, tá? E esse aqui, o último, foi publicado após a morte dele. Então, as características aí do Mário de Andrade: pretende destruir com os padrões mais conservadores, como todos aqui do modernismo, e se opõe a valores artísticos passados, tá? Então, aqueles valores para o Mário, para o Oswald também não são mais válidos. E busca uma identidade própria
e uma liberdade maior de expressão. Então, Mário de Andrade tem mesmo uma identidade só dele nas obras dele, e a gente já vai analisar isso, tá? Então, ele realiza também uma releitura crítica de símbolos da nacionalidade, como personagens caricatos, né? Usa versos livres. O que são versos livres? Não tem métrica, não tem rima. Aquilo que aparecia lá no parnasianismo não tem aqui. São versos livres que, se tiver que rimar, rima, se não, não precisa, não é obrigado. E se empenha aí o Mário para falar mais próximo da fala, aproximar a fala da escrita. Tá? Vamos ver aí uma poesia, um pedaço da Pauliceia Desvairada. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques orros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês. E tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funestos. O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas as chuvas dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte à adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tuiu guri, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Então, aqui um trechinho, né? Porque essa Pauliceia Desvairada é bem maior, sobre o que ele fala, sobre o burguês paulista, sobre a elite paulista da época, né? E imagina, quem é que consumia arte lendo isso? O que as pessoas iam pensar? Que horror, que absurdo, né? Então, foi uma arte que foi chocante para a sociedade, mas que causou muita transformação, né? Vamos ver o próximo autor, que é Manuel Bandeira, esse querido homem que viveu de 1886 a 1968, e as principais obras dele aí são A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos 50 Anos, Estrela da Tarde, Estrela da Vida Inteira, tá? Características de Manuel Bandeira. Versos livres, então poesias sem métrica e rima, bem assim soltas, vão escrevendo como a inspiração vem. Usava a língua coloquial também, não usava a norma padrão, trazia uma irreverência, uma diferença aí dos outros, dos Andrade, né? Ele tinha uma poesia mais única, e os principais temas da obra do Manuel Bandeira são o cotidiano e a melancolia, e que são obras voltadas mais para a realidade, porque aparece aí o cotidiano. E também tem uma grande ligação com a biografia, com a vida de Manuel Bandeira, toda a obra dele, tá? Vamos ver, então, uma poesia chamada Os Sapos. Eu trouxe outra também, Pneumotórax. Vamos ler essa, que é bem boa. Febre, hemoptíase, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar no tango argentino. Então, aqui, ele teve um problema, né, de pulmão. E ele fala sobre isso, né? Então, aí o teor biográfico de Manuel Bandeira aparecendo na poesia. Vamos ver essa outra aqui. Os sapos, enfunando os papos, saem
da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, verde como primo em comer os hiatos. Que arte, eu nunca rimo os termos cognatos, o meu verso é bom, instrumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas, a forma. Clame a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então aqui, Manuel Bandeira está fazendo uma crítica à norma padrão parnasiano que se alimentava na época, né? Então, trazendo também uma reflexão e uma quebra com este padrão de uma forma irônica, né? Falando que não há mais poesia, mas há artes poéticas, que é o que se pretende, artes poéticas, tá? Então, vamos para as questões antes que nossa aula acabe. Rapidinho, uma que trouxe 3 questões que caiu no Enem. Vamos ler comigo, porque cada um lendo é melhor, né, para interpretar a questão. Então, vamos lá. Poética, de Manuel Bandeira, que acabamos de ver, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Então, vamos ver aqui o que o Enem está dando para a gente ler. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário e cunho vernáculo de vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungento dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então aqui ele está fazendo uma crítica à métrica e à rima, super padrão, né? A lírica parnasiana, tá? Então, com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista. B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. C. Põe o retorno ao lirismo do movimento clássico. D. Propõe o retorno do movimento romântico. Propõe a criação de um novo lirismo. E aí, pessoal? Qual é a alternativa correta para vocês? O que o Manuel Bandeira está propondo aí com essa poesia? Muito bem, Luísa. Exatamente, Miguel. Aí tá muito tranquila, né? Vocês são muito inteligentes. Exatamente. A questão aqui pede isso e Manuel Bandeira traduz um desejo de uma nova criação, de um novo padrão, ou fora do padrão, uma libertação artística, né? Que propõe a criação de um novo lirismo. Então, correto, né? Ele não critica o movimento louco modernista, ele não critica qualquer lirismo da literatura, porque ele faz uma crítica bem pontual, que é sobre seguir aquele padrão. Também não critica, também não pede o retorno do lirismo clássico, porque é isso que ele está criticando, né? Propõe o retorno do movimento romântico, também não, porque o romântico também seguia aí um padrão, né? Então, a nossa alternativa é a E, propõe a criação de um novo lirismo. Então, uma lírica, uma poesia mais livre, mais artística, tá? Vamos ver outra questão. Do Enem. Após estudar na Europa, Anita Malfatti, aquela lá que eu mostrei no início para vocês, que produziu arte e sofreu críticas do Monteiro Lobato,
retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XIX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Malfatti e outros modernistas buscaram liberdade e arte brasileira nas normas acadêmicas europeias, valorizando cores, a originalidade e os temas nacionais. B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma não consigo ler ali, vocês estão conseguindo ler, afetando a criação artística nacional. Deixa eu ver se eu consigo inventar isso aqui. Irrestrita? Irrestrita, eu acho que diz ali. Eu não consigo ler porque aqui na frente tem umas funções que aparecem só para mim. Bom, C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defenderam uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. E aí, pessoal? Qual é a resposta dessa? Luísa botou a E. Ou é? Não é. Tu botou é porque A. Ó, Miguel botou A. Deixa eu ver a. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidade e os temas nacionais. Tá. Vamos ver então cada questão de baixo para cima e aí a gente chega a uma conclusão. Eu não estou conseguindo ler todo esse negócio. Será que tem como aumentar? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Buscaram a liberdade, vamos analisar cada uma. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Eles queriam limites, Anitta Malfatti, o grupo todo do movimento da Semana de Arte Moderna, do modernismo, eles não queriam limites, né? Tanto de temas, tanto de normas, estéticos, eles queriam liberdade para criar uma arte mais expressiva, mais fluente, né? Que fluísse da criatividade deles, e não como lá naquela poesia que a gente acabou de ler, que ia lá folhear um dicionário para ver se aquela palavra cabia ali na poesia. Então, descartamos aí a nossa alternativa E, porque a intenção de criar uma arte que valorize a cultura brasileira não é buscar liberdade na composição das figuras, respeitando limites de temas abordados, tá? Vamos ver a outra. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Também não, né? Liberdade artística ligada à tradição acadêmica nem combina essa frase, tá? Então, descartamos D também. Vamos ver a outra. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Também não é, né? Porque eles não queriam copiar nada fielmente, eles queriam criar coisas novas, também desfiguradas, né? Vamos ver a B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Também não é essa, porque é o limite da cor, do uso da cor. Peraí, vamos analisar. Defenderam a liberdade limitada. Não, não é essa também. Então, nos resta, porque eles queriam a liberdade, nada limitado para usar cor, para usar palavras, para usar nada. Eles queriam liberdade para criar. Então, a nossa questão é a A. É isso mesmo, acertaram muito bem. Vamos para a última, rapidinho, antes que eu entre no intervalo de vocês. Vamos ler então juntos. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido.
Mas um bom negro e um bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá o cigarro. Um cigarro. Isso aí é do Oswald de Andrade. E agora vamos ver o que diz a gramática de Segala. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Isso aí está escrito em uma gramática de língua portuguesa, tá? Vamos ver o que o Enem pede. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos A. Condenam essa regra gramatical. B. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. D. Criticam a presença das regras na gramática. D. Afirmam que não há regra para uso dos pronomes. E. Relativizam essa regra gramatical. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é? A última questão. Para a gente poder ir para o intervalo, tomar um cafezinho. Eu acho que eles relativizam essa regra gramatical. E o resto pessoal, o que acha? B. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Por que tu acha isso, Loreni? Por causa da poesia ali? Tu acha que precisa saber para escrever, tá? Mas aí, comparando essas duas explicações, tá? Sobre a regra que está na gramática e sobre a poesia, onde Oswald critica a necessidade de botar esse pronome átono antes da frase, né? Dê-me um cigarro. Aí essa gramática diz que é ilícito, é lícito, é possível, pode ser usado na conversação familiar, quando se está despreocupado, e na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala de personagens. Então, é possível quando se representa uma conversação numa obra escrita e quando se está falando com grupos que não precisem de uma formalidade, né? Então, não é isso que eles estão explicando, que só os esclarecidos sabem essa regra, não é exatamente isso. Vamos ver outra opção. Aí o Miguel falou e relativizam essa regra gramatical. Também não, porque eles não estão relativizando, não estão desmerecendo ela existe. Mas comparando essas duas explicações, a alternativa que mais cabe aqui é a D, das que a gente tem aqui. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem, não é. Condenam essa regra gramatical. Pode ser que Oswald condene, né? Mas o Segala não, porque ele está escrevendo uma gramática. Então, a gente precisa entender o que ele está pedindo. Ele está pedindo para comparar duas coisas, né? Dois pontos de vista. Um ponto de vista de um poeta que critica padrões da língua e de uma pessoa que escreveu uma gramática e um recorte dessa gramática, tá? Então, a nossa alternativa correta é a D. Afirmam que não há regras para uso de pronomes.